Olá pessoal, eu sou Márcia Pontes do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir e hoje eu passei aqui para falar para vocês sobre os meus medos antes de entrar na autoescola. Era muito interessante porque eu nunca tinha tido contato com o veículo, nunca tinha sentado no banco do motorista nem de brincadeira. E quando eu tomei a decisão de me matricular na autoescola, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquela insegurança e os questionamentos. Será que eu vou trocar pedal? Será que eu vou ter medo de dirigir? Será que eu vou ter medo, do volante? Será que eu vou conseguir dirigir sem provocar acidente? E sabe o que foi que eu percebi? Que esse medo, mesmo antes de eu entrar na autoescola, ele era provocado por outras pessoas. Não, eu não tinha medo de dirigir, porque como é que eu posso ter medo de dirigir se eu nunca sentei no banco do motorista? Se eu nunca dirigi? Se eu nunca passei por essa experiência? Era um medo de dirigir, então, imaginário que estava na minha cabeça? Porque se eu não passei por essa experiência, como é que eu vou ter medo de alguma coisa? É isso que a gente tem que botar para pensar, entende? Então, o que que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que tem medo de dirigir, mesmo antes de entrar para a autoescola, ela pode estar absorvendo um medo de dirigir que não é dela, uma insegurança, uma ansiedade, o sofrer por antecipação. E eu sempre lutava contra os meus pensamentos, dizendo assim: peraí, Márcia, tu não sentou num carro ainda para dirigir. Tu não sabe como vai ser. Deixa para se preocupar com isso no momento certo. Qual a preocupação agora? Fazer o psicotécnico. Ótimo, fui lá, fiz o psicotécnico, show de bola. Próxima preocupação, aula de teórica. Eu preciso saber o que eu posso, o que eu não posso quando eu estiver dirigindo. Eu preciso conhecer placa, eu preciso conhecer sinalização, eu preciso conhecer preferência. Eu preciso conhecer mais de legislação de trânsito, porque é isso que vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso na rodovia ou na cidade. Era chato pra caramba aquelas aulas teóricas chatas, com filminho, pegando caderninho e copiem e decorem, e é decoreba mesmo, e não é bem assim. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ir nos sites de autoescola. Comecei a fazer os simulados, eu assim, vamos lá. Esse simulado aqui, vamos dizer que é a minha prova hoje da autoescola. E eu ficava ligada em tudo. Aí eu errava uma questão, voltava lá, qual é a certa? Por que que as outras estão erradas? Comecei a procurar aprender dessa forma. E aí eu fui me interessando por legislação. Fui aprendendo a gostar da legislação. Teve uma prova na aula de legislação que era de placas, e na nossa frente tinha uma parede enorme com todas as placas e as respostas ali. E eu lembro que o professor disse assim: gente, é uma questão de honestidade com vocês mesmos. Se vocês olharem naquela parede, vocês vão ter a resposta. Mas se vocês não olharem naquela parede, vocês vão estar testando o conhecimento de vocês sobre isso. Aqui é um simulado. Lá na prova do Detran não vai ter placa na parede e você tem que saber. Eu fiz a minha prova todinha com a cabeça baixa, resistindo à tentação de olhar a resposta na parede. E errei só uma questão no simulado. E errei só uma questão na prova mesmo, que estava valendo lá no Detran. Depois, na minha época não tinha simulador de direção. Depois é que eu fui me preocupar com a aula prática, que foi assustadora no primeiro dia, dentro de um pátio, olhando superficialmente os instrumentos de painel do carro. Quando o carro entrou em movimento, eu lembro que eu disse para a instrutora: o que é que eu faço agora? Perdi o controle do carro. E ela comandando nos pedais. Só que eu fui percebendo que aqueles medos que eu tinha antes de entrar na autoescola, aquilo me travava. Só de fechar os olhos e pensar e imaginar o carro morrendo em algum lugar, aquilo me fazia suar frio, gelado. E eu assim, peraí, calma, tá criando imagem mental, maluca? Nem sentou no carro ainda?
Calma, espera, neutraliza os pensamentos ruins. Então, fica a dica para você também. Neutralize aí os seus pensamentos ruins. Você nem entrou na autoescola, já está morrendo de medo, criando imagem catastrófica de você atropelando todo mundo. Calma, não é por aí. Espera a sua aula começar. Se preocupe etapa por etapa. Agora é psicotécnico, vou me preocupar com psicotécnico. Agora é teórico, vou estudar só teórico. Não fique tentando adivinhar como vai ser. 90% de tudo que a gente imagina dá errado e os outros 10% a gente dá conta. Então, não fique tentando imaginar, não fique tentando produzir imagens fictícias daquilo ali, porque é um sofrimento que você atrai. Mentalmente você sente todo aquele sofrimento, aquele terrorismo psicológico, a tremedeira, o suador, a mão gelada. Mentalmente você produz isso, o seu corpo responde. Então se preocupe com as aulas no CFC. Tá com dificuldade? Pede para o instrutor ajudar. Aqui no canal você vai encontrar mais de 1.800 vídeos, desde o treinamento emocional até cada uma das dificuldades que você tem. Se você viu um vídeo sobre um assunto, não gostou dele, entenda que não dá para colocar dentro de um vídeo tudo que a gente pode falar sobre determinado fundamento. Saiba que existe outro. Então, procure um outro vídeo sobre o mesmo assunto, que vai ter a videoaula, vai ter com imagem, vai ter com som, vai ter o vídeo comigo executando com câmera nos pedais. É só você solicitar o que você precisa, eu vou postar aqui para você. Tá bom? Não fique sofrendo por antecipação. Bota um freio aí nessa ansiedade, controle seus pensamentos, controle suas emoções, que você vai conseguir controlar também o carro, o emocional e botar um freio em todas aquelas coisas ruins e imagens catastróficas que são os seus pensamentos automáticos negativos. Quando eles vierem, bloqueie esses pensamentos e passe a analisar a questão de uma forma muito racional e muito pé no chão, que aí você dá conta. Ok? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, que a gente vai seguir em frente tentando ajudar o maior número de pessoas possível. Até o próximo vídeo.